Fala, jovens! Antes de começarmos então a iluminação do nosso personagem, nós precisamos estudar um pouquinho como que é feito a iluminação de três pontos para personagens. A iluminação de três pontos, ela não é somente utilizada para produtos, né? Em produtos nós estudamos a criação desse tipo de iluminação com fundo infinito, rebatedores e três pontos de luz, mais uma Skydome, né? Uma luz HDR para dar um preenchimento legal. Basicamente, é a mesma ideia para o personagem, porém com alguns ajustes e posicionamentos diferentes. Então, para o nosso estudo, olha só, trouxe aqui três imagens para que você possa estar entendendo. Nós temos aqui, basicamente, três luzes posicionadas de forma, vamos dizer assim, na diagonal do personagem, o personagem sempre aqui no centro, então o personagem no centro, eu tenho luzes na diagonal e uma luz na parte de trás do personagem. Cada luz tem um nome específico e uma finalidade. A key light, ou luz principal, ou luz de ataque, tem como finalidade iluminar o personagem. A fill light, ou luz de preenchimento, que pode ser tanto uma luz quanto o rebatedor, tem como finalidade não deixar uma sombra dura na lateral do nosso personagem, não deixar um lado muito escuro. Então, ela vai permitir que a gente tenha um lado do nosso personagem muito mais suave e não completamente escuro. Ela não pode competir com a Keylight, então nós vamos ver que as intensidades vão ser diferentes. E para que o personagem tenha uma silhueta bem definida e se destaque do fundo, nós temos a backlight, ou luz de fundo, tá bom? Essa é uma imagem legal que eu trouxe. A posição das luzes pode variar, depende de como você quer montar esse setup seu de iluminação. A gente pode jogar keylight no lugar da fill light, inverter, mas basicamente essas são as posições, tá bom? A keylight tem que estar do lado ou seja, ao lado da fill light, a backlight sempre na parte de trás do personagem. O que você pode definir é onde que será a sua keylight. Define onde será a sua keylight, aí você vai definir a posição das demais, tá bom? Então temos aqui mais um exemplo, ó, utilizando aqui a keylight já do lado direito aqui no caso, né? A fill light do lado esquerdo, sempre fazendo esse contraponto, e a backlight fazendo um contraponto com a fill light, né, do lado oposto da fill light. Nesse outro exemplo aqui que nós temos também, vamos dar um zoom aqui que é legal, olha só. Nesse exemplo, a nossa fill light, também chamada de soft light, né, ela é um rebatedor, então ela não é uma luz em si. Dá para a gente estar fazendo isso no 3D Max, porém é mais interessante você utilizar a fill light como uma luz mesmo, e não apenas como um rebatedor. Mas em um estúdio é utilizado, é o estúdio onde você está, por exemplo, fazendo a fotografia de uma pessoa, por exemplo, eles utilizam rebatedores. Então é algo importante para que você entenda também. Então, no caso aqui, a nossa key light está aqui no lado direito, fill light está no lado esquerdo aqui, então ela está fazendo, né, esse contraponto, e a nossa backlight está aqui no sentido oposto da nossa fill light. Então vai depender muito, esses setups aqui de iluminação, vai depender muito de como você gostaria que estivesse fazendo, né, ou como você gostaria que tivesse o resultado final da iluminação de personagem que você está propondo. Lembrando que isso aqui não é uma regra principal, você pode estar ajustando o posicionamento dessas três luzes conforme a sua necessidade. Nessa cena aqui que eu montei então uma cena bem interessante aqui para a gente trabalhar, tá bom? É uma cena onde já tem um personagem que é conhecido de vocês, que é o Bob Omb, que é um personagem pronto. Eu coloquei o mesmo material no fundo e no personagem para ficar fácil esse entendimento, tá bom? Criei três luzes quad aqui no Arnold, no 3D Max utilizando o Arnold, então são Arnold Lights, tá? Eu criei a Keylight, do lado aqui dela a Fill Light, e lá no fundo a Backlight fazendo um contraponto com a Keylight. Eu vou mostrar para vocês como que seria essa diferença entre a posição da Backlight e como vai ficar o resultado final. E aí a gente pode tentar ajustar conforme a necessidade, tá bom?
Temos aqui uma physical câmera, o controle de exposição, você vê aqui em Customize, olha só, Customize não, Render, Exposure Control, o controle de exposição está sendo feito pela câmera, então Exposure Control é o Physical Camera Exposure Control, as luzes estão criadas, elas estão desligadas, para que a gente possa entender o funcionamento de cada uma delas e depois fazer alguns ajustes, tá? Estou utilizando aqui a nossa renderização, é um Active Shade, é o Arnold, tamanho pequeno, para que fique rápido a renderização, então 640 por 480, tá bom? A renderização, uma renderização em baixa, então a gente tem aqui, ó, câmera A e diffuse com valores pequenos apenas para fazer os nossos estudos e ser uma renderização rápida de serviço, tá bom? Show de bola. Vamos lá então, vamos estudar um pouquinho as luzes. A Keylight, para esse estudo, para essa unidade de medida que estamos utilizando, para esse tamanho de objeto de personagem, eu utilizei ela. Ela é do tipo Quad. Então, quais foram as opções que eu fiz? Ela é do tipo Quad. Coloquei ela com um tamanho de 80 por 100. Então, ela vai funcionar realmente como um grande refletor, grandão mesmo, quadrado, né? Mas você pode definir o tamanho dela conforme você achar melhor. Ela pode ser cilíndrica, ela pode ser, no caso, o exemplo de um círculo, quadrada, um disco, você pode definir como que você quer que ela seja. Normalmente, para o exemplo que eu estou utilizando aqui, estão todas com o mesmo tamanho e relativamente todas do tipo quad, mas isso não é uma regra, tá bom? Beleza, todas estão com a cor branca. E a intensidade dessa, galera, eu deixei aqui o padrão como Exposure, 8, e coloquei uma intensidade aqui, desculpa, de 80 para a nossa Keylight. Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer aqui um render inicial. Olha só, nada. Vou selecionar aqui, ó, a nossa luz e eu vou ligar ela. Olha, saiu aqui da câmera. Então, eu vou selecionar primeiro aqui, ó, a tela onde está a câmera, Alt W. Vou fazer o render aqui por ela. Aí, legal. Vou dar um Alt W para sair. Agora a gente consegue estar mexendo a nossa câmera. Deixa eu ver se ele setou aqui a câmera. Deixa eu ver. Legal, está setado. Show de bola. Então vamos fazer o teste aqui de novo. Olha, como que era a nossa iluminação. Deixa eu selecionar aqui a câmera. Desculpa a luz. Vou desligar para que você possa ver. Ó, desligado. Iluminação totalmente escuro, né? Então liguei a Keylight, que é a luz de ataque. Olha só que interessante como ela fica. Observe que a característica dela, galera, é essa área aqui, ó. Quando você só tem a Keylight, você vai ter essa área de sombra muito dura. Então você vai basicamente perder informação a respeito de um dos lados do nosso personagem. O importante é que ele está bem, né? Ele está bem na diagonal. Mas normalmente esse lado escuro aqui vai ser o lado do rosto do personagem. A não ser se o seu objetivo é esconder uma das faces mesmo, para dar um ar mais de suspense, alguma coisa desse tipo. Mas se você só tem a Keylight, galera, é isso que você vai ter. Você vai ter um lado completamente escuro. Então veja só como ficou. Tá? Eu vou criar aqui uma cópia para a gente ver nossa evolução. Então, eu criei um clone e minimizei. Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ligar aqui a Fill Light, que é a luz de preenchimento. Normalmente, galera, metade do valor da nossa, ou um pouco menos, né? A regra é metade do valor da nossa Keylight. Então, a nossa Keylight aqui eu coloquei ela como 80. Fill Light aqui eu coloquei ela como 25. Poderia ser 40 também, se você quisesse. A gente vai fazer esse teste aqui agora. Vou ligar ela. Olha só. Olha só como eu já não tenho mais aquela sombra extremamente dura do lado do personagem. Tem que tomar um pouquinho de cuidado para que não estoure, né? Não fique muito branco em algumas regiões aqui, mas ficou bem interessante. Coloquei 25, mas você começa sempre com a metade do valor da Keylight. Então, se a Keylight é 80, coloque lá, por exemplo, 40. Ou um valor um pouco menor, você vai testando, por exemplo, 30, e vai vendo como que vai ficando essa sua renderização. Mas note que já ficou bom, já está um preenchimento mais interessante aqui na nossa cena. Porém, observe que parece que o personagem está colado com o fundo. Então, parece que ele está colado com o fundo. Então, vamos melhorar a silhueta desse personagem. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou criar uma cópia para a gente ver a nossa evolução.
Vou selecionar agora a backlight já está fazendo um contraponto com a keylight, porém a gente vai levar ela depois para o outro lado, tá? E eu vou estar ligando a keylight. A keylight, galera, das luzes, é a que tem a menor intensidade. Eu setei ela aqui com 5, porque a finalidade dela é apenas destacar o nosso personagem, destacar ele do fundo e deixar um melhor acabamento. Você tem que tomar um pouco de cuidado também com a backlight, para que ela não fique muito próximo do chão e acaba gerando uma iluminação no seu fundo infinito. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. O que dá para a gente fazer também, para dar uma destacada, é ajustar, por exemplo, a cor dessa backlight. Muitos profissionais colocam essa cor um pouco mais fria, então a gente pode vir aqui em Kelvin, por exemplo, colocar 15.000 Kelvin. Você vai observar que ele vai fazer aqui ó, toda uma iluminação um pouco mais azulada aqui ao redor do personagem. Então é também bem interessante esse procedimento, tá bom? Você pode fazer com que ela também tenha um contraponto, olha só aqui embaixo, ó, um contraponto com a fill light, a luz de preenchimento. Então eu vou criar aqui eu vou espelhar ela, vou espelhar ela aqui, ó. Vamos ver em X, isso, exatamente em X. Não vou criar uma cópia e vou dar um OK. Vou levar ela para cá, ó. Olha só, mais ou menos para cá, fazendo exatamente um contraponto com a fill light. Olha só que interessante. Olha como ficou. Vou, na verdade, dar um Ctrl Z, vou desfazer aqui esse processo. Aí, pronto. Vou deixar ela nessa posição, fazendo contraponto com a Keylight. Vamos criar aqui um clone para que a gente possa comparar depois, tá? Toda a nossa evolução. Lembrando aqui o render rápido, render em baixa, né? Via CPU. Então, criei aqui uma cópia. Agora sim, eu vou espelhar ele em X, no clone, ok? Trazer ele aqui para o canto, ó. Vamos ver se ele vai fazer aqui um contraponto. Com relação ao tamanho, galera, ele pode ter tamanhos diferentes, tá? Então, por exemplo, eu quero que essa nossa backlight ela seja no formato de um círculo, por exemplo. A gente pode mudar, eu quero que ela seja menor, um pouco mais esticada, por exemplo. Então, você pode estar fazendo todos esses ajustes aí. Vamos criar uma cópia e vamos, por enquanto, fazer as comparações. Vamos lá. Ó. Primeiro que a gente tem aqui é somente com a Keylight, a luz de ataque, aquela luz mais intensa que nós temos, e olha só como ficou uma sombra muito dura, né? Depois nós ligamos a luz de preenchimento, e olha só que bacana a evolução que nós tivemos com ela. Estourou aqui um pouquinho, mas isso tudo depende de um ajuste um pouquinho mais fino. Depois nós ligamos aqui a nossa luz basicamente a nossa luz de fundo, né? Nossa backlight. Então ligamos ela e aqui nós temos toda a evolução. A backlight fazendo um contraponto com a fill light. Foi esse primeiro que nós tivemos. A backlight fazendo um contraponto com a fill light. Olha que legal. Olha como ficou muito mais homogêneo. O que é interessante que você entenda aqui, galera, ó, vou dar até um zoom para você ver. Observe aqui, gente, sem a backlight, como que o personagem parece que ele está junto com o fundo, está mais chapado. Quando você tem a backlight, ó, essa silhueta aqui do personagem, ela fica mais definida. Então isso faz com que ele se destaque do fundo, né? Parece que ele está mais distante do fundo. Isso é interessante para um acabamento, principalmente. Vou colocar aqui então a nossa próxima, que a gente mudou ela de posição, né? Só para a gente ver. Olha só, a gente jogou a Keylight fazendo um contraponto com a Fill Light. Ficou mais interessante com relação a deixar mais homogêneo, né? Olha só que bacana isso daqui. Muito, muito, muito legal. Vou minimizar aqui então todos. Vou voltar aqui o nosso render setup aqui no caso, né? E agora o que nós vamos estar fazendo? Deixa eu fechar ele aqui, deixa eu abrir ele aqui de novo. Eu vou estar mudando a posição, mudando o formato da nossa backlight, observe. Vou voltar aqui para renderizar. Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu ver aqui se ele vai pegar. Não. Alt W aqui na câmera, renderizei. Alt W para sair. Legal. Pronto.
Agora sim. Vou mudar aqui o formato da nossa backlight, por exemplo. Ó, na quad, a gente pode colocar ela como um disk. Pode aumentar aqui o radius dela, olha só. Você trabalha ela como um disco. Isso também é uma forma de você estar fazendo. Por exemplo, 50. Olha que bacana. Ou 40. Um pouquinho menor. Você pode estar mudando o formato dela e vendo como que é o funcionamento. Como eu falei, pode estar colocando aqui no caso uma tonalidade um pouco mais azul para definir ainda mais essa silhueta que vai ficar ao redor dela, ou deixar branco mesmo, ou uma tonalidade mais quente, fica também ao seu critério. Posso voltar aqui para o quad, por exemplo, ó. E o que você pode fazer com o quad? Você pode ajustar aqui o tamanho dela, por exemplo, colocar 50. Seu personagem é um personagem mais magro, assim, mais fininho e alto, você pode ajustar o formato da sua backlight. Na verdade, você pode ajustar o formato de todas elas, conforme a sua necessidade também, tá bom? Diminui aqui um pouquinho, deixa ela menor, por exemplo, 50 por 80. Não, quero deixar ela como disk, deixa ela como disk. E vai fazendo os testes e os ajustes. Depois que você viu que está legal, fala, pô, Diego, acho que deu uma estourada na nossa Keylight, por exemplo. Então, seleciona a Keylight. Eu comecei com 80, posso colocar aqui uns 70. Já tiro um pouco aqui, ó, da parte que ficou estourado, por exemplo. Não, está muito pouco iluminado, você pode aumentar. E aí vai a forma como você estiver ajustando, certo? Muito, muito, muito interessante essa questão. E depois que você ajustou toda a iluminação, ela está setada, está bonitinho, certinho, galera. Para finalizar, você pode selecionar a câmera. A gente pode estar selecionando a câmera. Vamos ver se ele vai pegar aqui a câmera. Aí, dá um zoom aqui para trás. Na vista superior. A gente pode selecionar a câmera e fazer o ajuste aqui através do manual pelo ISO ou do Exposure Value, né, o valor de exposição da nossa câmera. Então, o padrão é 6, você coloca 5, você vai ter uma abertura maior, vai entrar mais iluminação. 6 é o padrão, que a gente ajustou com 6. 7, um pouco mais escuro. Então, por exemplo, um 6,5, desculpa, um 5,5, eu vou ter mais luz entrando. 5,8, e você pode ir ajustando pela sua câmera também. Isso é uma das formas porque nós criamos uma câmera física. Então você pode fazer esses ajustes também. Mas o que eu recomendo para vocês? Cria a câmera, ativa o controle de exposição, deixa lá ele zerado no padrão de 6. Cria as luzes e vá ajustando cada uma delas conforme a sua necessidade, tá bom? No finalzinho aqui eu deixei setado então, ó, a nossa Keylight, luz de ataque com 80, Fill Light, luz de preenchimento com 30, Backlight, fazendo contraponto aqui com a Fill Light, ela como formato de um disco, com intensidade de 5, tá bom? Com isso a gente termina essa parte de iluminação de personagens e já temos uma ótima base para estar aplicando nos nossos personagens completamente texturizados e prontos para uma renderização de alta qualidade. Um grande abraço e até o próximo.